né? Olha só o que eu vou dar essa informação valiosíssima aqui, tá? É pequena, porque tudo que tem detalhes, tem observações, sem grandes previsões, que são muito importantes. Onde tem gêmeos no seu mapa, há repetições. Você repete, pode repetir. Aí, se tem gêmeos, por exemplo, nos relacionamentos, pode casar 2 vezes ou ter 2 relacionamentos mais, vamos dizer assim, mais sérios, né? Que convive. Ou, se você tem gêmeos na casa 6, você pode ter 2 profissões, tá? 2 trabalhos. Se vocês têm, vamos dizer, gêmeos na casa 3, que é a casa de gêmeos, você pode falar 2 línguas, né? Olha só que interessante. Se você tem gêmeos lá na casa 4, que é a casa importantíssima agora nesse ciclo que eu vou falar, né? Que eu estou na introdução, que eu adoro a tal da introdução, que é muito legal. A casa Gêmeos está na casa 4 nesse ciclo, que vai entrar agora dia 14/6, tá? E vai até um mês, 14/7, que entra Câncer, o próximo. Então, nesse ciclo, Gêmeos vai estar na casa 4. A Lua e o Sol, que novo ciclo é Lua e Sol juntinho. A força do feminino e do masculino para que a gente jogue a nossa semente, né? Que a gente comece algo novo. Então, olha que interessantíssimo. Quem tem, voltando às repetições, onde tem Gêmeos na casa do seu mapa, que é a sua vida, tá? Tem repetições. Casa 4, exemplo, Gêmeos rege a 4, na cúspide da 4 ali. Você pode ter 2 casas. Ou se sentir em casa em 2 lugares. Ou você pode ter 2 sentimentos, 2 mães. Olha que interessante no sentido de claro, nós temos só uma que nos coloca no mundo, né? Mas eu estou dizendo em termos de se sentir acolhido, que a casa 4 é um sentimento de acolhimento ali, tá? Então, onde tem Gêmeos, tem 2, tá? Repetição. Quem é do signo de Gêmeos, a gente não precisa falar, né? Vai repetir, vai ter 2, 2, 2, duplo, duplo, né? Por quê? Vamos voltar aqui no símbolo. Só o símbolo fala tudo, gente. O símbolo fala que aqui tem 2 energias. Vamos colocar como pessoas. Lembrem dos gemelares, que não é diferente pelo meu estudo. Eu sempre falo aqui. Os gemelares vêm 2 na barriga da mãe, né? Pode ser bivitelino, em duas bolsas, né? Ou univitelino, uma bolsa. Mas são 2. Então, a mesma forma, a mesma energia tem nos Gêmeos, tá? No signo de Gêmeos. Olha aqui, ó, duas receptividades, né? Energias femininas, vamos dizer assim, acima e abaixo. E 2 masculino, que é o traço vertical é masculino, simbolicamente, e o horizontal é feminino, não preciso falar por quê, né? Tá? Deitado, recebe, de pé, né? Tá? Pronto para ação. Então, olha só que interessante, porque por isso que Gêmeos é uma energia muito talentosa. Onde tem no mapa, ali tem um talento, tanto para receber quanto para dar. Tá? Você tem um feminino e um masculino ali. Tanto é que o signo de Gêmeos também, ele é um andrógeno, né?
ele tem essa características de ser homem e mulher, tá? Em todos os sentidos que você pode imaginar. É uma propensão, tá? Então, ali tem 2 cabeças, 2 pernas, e aí vai, tá? Olha a sacada aqui. E isso vai rolar muito nesse mês, tá? Nesse período de 14 de 6 a 14 de 7. E olha a importância da palavra, porque eu chamei vocês aqui, não sei quem viu daqui, que viu a minha chamada ou não, nos stories, tanto do TikTok quanto do Insta. Eu chamei quanto aonde está o poder da sua palavra. Em que área da vida você tem poder da palavra, né? Porque tem o poder de, olha só a fala, você fala, que é a comunicação, e você escuta. Então, você tem a energia masculina de falar, né? E de ouvir, tá? Por exemplo, aqui eu falo. Quando eu estou em consulta, claro que eu falo, porque quem é astróloga fala, né? Essa que é mas eu preciso escutar também, tá? Eu tenho que fazer essas duas ações, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então, olha que legal. Então, essa energia geminiana, ela pode agir de forma prática aqui, tá? Na nossa vida, tanto com, por exemplo, com uma coragem, precisando de coragem para alguma coisa, né? Ou utilizando a cabeça ou o corpo, é isso que eu quero dizer. Então, o corpo, né, vai lá e utiliza o corpo, que são os 2 lados também, razão, né, o corpo e mente, né, emoção e razão. Então, sempre vai estar à disposição da pessoa em utilizá-la. E aí que está o grande desafio de Gêmeos, e que nos coloca e nos prega a peça, né, nesse sentido. E agora, eu vou pela minha razão ou eu vou pela minha emoção, por aquilo que eu sinto, né? O que eu faço? Aí que está o grande desafio. Eu vou escutar a minha mente, que fica e tem muitos nessa fase, gente, a gente já está vivendo Gêmeos, né? O Sol em Gêmeos, mas é muito importante nós cuidarmos da nossa cabeça no sentido mental, porque vem aquela briga mental, sabe? Briga com a razão e emoção. Então, isso que nós precisamos ficar bem atentos para saber a hora de usar a razão e a hora de usar o meu sentimento, tá? Legal? E também existe em Gêmeos uma coisa que eu percebi na prática, não foi muito ensinado, que eu me lembro dentro por exemplo, meus cursos de astrologia, eu fui aprendendo na prática, que sempre tem oposição. Onde tem Gêmeos, tem oposição. Eu acredito que seja muito pela simbologia dos gemelares, né? Que nos mostram isso, que sempre está, principalmente na hora que vai sair, né? Vai nascer, está um oposto, um em oposição ao outro no corpo. Então, sempre tem uma oposição ali. Um quer, outro não quer. Então, fica essa coisa. Vai, não vai, né? Mas é essa oposição, ou vai fazer alguma coisa e tem algo contra, né? Que puxa para o outro lado, né? Então, isso também tem um lado muito legal de Gêmeos, porque é assim que a gente consegue concretizar alguma coisa. Por isso que a fala, ela concretiza o verbo, né? O poder do verbo, né? Então, quando você fala e você não tem oposição nenhuma, opa, tem algum problema. Quando você fala e existe uma oposição, isso é muito salutar,
porque é sinal que isso vai gerar algo concreto, tá? E aí que a gente vai falar muito aqui, né, do poder da palavra, tá? Nesse momento que nós estamos vivendo muito, Urano está em Gêmeos, então fala de uma forma ou de outra, no sentido da palavra no digital aqui. Então, o que nós estamos fazendo de concreto com a nossa palavra aqui no digital? Né? Nós não vamos nem chegar à Virgem, que é a utilidade da palavra. Gêmeos, ele fala e começa a ter consciência da sua parte mental. Né? Por isso é aquela idade onde tem os aprendizados e onde tem Gêmeos, eu preciso aprender alguma coisa ali no mapa. Né? Mas são aprendizados básicos ali, mas quando chega nessa energia, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, quando chega essa energia, aí sim, aí vem essa pessoa que fala, né? Esse ser que fala, ele precisa começar a ter discernimento, ou seja, fazer aquele separar de Virgem, organizar o que presta, o que não presta do que eu falo. Será? Aí a minha pergunta que eu vou deixar, virginiana, aqui para vocês. Será que o que eu falo vai ser útil ou não? A gente não costuma pensar, né? É uma coisa bem delicada. E olha, isso bem importante para os arianos agora nesse ciclo, tá? Isso é bem para Áries, eu já vou falar depois os signos aqui, as previsões dos 12 signos. Mas, em específico para Áries nesse ciclo. Pensar antes de falar. Tá? A palavra vai estar muito ligada, né, a esse poder desse ciclo para o ariano. Tá? Mas para todos nós, durante toda a vida, é muito importante nós usarmos de forma legal, né, a nossa palavra. Né? Então, ou pelo menos usarmos para aquilo que nos faz sentir bem, que aí vem depois de Gêmeos o signo de Câncer, que nós vamos falar depois.